pode recuperar. Estamos aqui na companhia do nosso amigo Kleber, conversando sobre recuperação. Kleber Lucena, terapeuta em dependência química. Amém. Boa noite, meu querido. Boa noite, meu irmão. O que nós vamos falar hoje? Recuperação, né? Recuperação é o ato de recuperar ou retomar alguma coisa, né? E aí a gente sempre ressalta muito que a gente entra na questão de recuperar a vida normal, normalidade. O que tu me diz sobre isso? Vida normal para dependente químico funciona? Pois agora, né? Fica sempre aquela pergunta do que é uma vida normal do dependente químico. Quando a gente fala de vamos trazer a conversão, né? Quando eu falo de recuperação é muito importante eu falar de conversão, de mudança, né? Então será que há uma vida normal para um dependente químico no uso? No uso, a gente sabe que a vida ela se transforma, principalmente o nosso caráter, a nossa índole e os nossos comportamentos, né? No uso é totalmente diferente. A gente se torna numa pessoa a qual a gente não conhece, não sabe quem é, não consegue lidar com os sentimentos. E aí, nesse momento, o que fazer? Exatamente, né? A recuperação é justamente isso, eu fazer algo totalmente diferente daquilo que eu fazia, né? É o momento de eu fazer escolhas novas, a gente pode trazer uma transformação, né? Novos hábitos, lugares e pessoas. Justamente. Mas aí eu gostaria que você falasse para o nosso público sobre a questão do que é trabalhado, o tripé da recuperação. Amém, vamos lá. A gente fala muito quando trata-se da questão da recuperação, a gente tem que trazer você a entender que é trabalho, oração e disciplina, né? Nós temos uma base automaticamente disso. Geralmente o adicto na adicção ativa, ele não tem a disciplina, ele não tem a oração e muito menos o trabalho, né? Justamente. Por quê? Porque justamente você partindo de um princípio de uma necessidade de um desenvolvimento espiritual, que é o que o nosso tripé fala, a gente fala de uma base. Sendo trabalho, oração e disciplina, a base vai ser sempre a oração. Você ter um desenvolvimento espiritual. Espiritualidade. Né? Total. Né? É sempre bom a gente ressaltar que a recuperação sem a espiritualidade ela não acontece. Justamente. Né? Porque o quê? Espiritualidade não vamos confundir com religiosidade. Estamos falando de coisas totalmente distintas, né? Espiritual é desenvolvimento. Ele não parte só de um princípio de uma crença. Eu não tenho apenas uma crença. Quando eu tenho uma espiritualidade, eu tenho fé. Né? São coisas totalmente distintas. Você desenvolver a tua espiritualidade é você ter fé que existe algo maior do que você que pode te ajudar a ter essa mudança de vida, né, Hernani? E a gente sempre ressalta muito na questão do trabalho, né? Porque muitas das pessoas elas creem que a vida ela é baseada em trabalhar, em conquistar, né? A gente pode entrar no ter e o ser. Eu acho que é muito importante quando a gente fala de recuperação, que as pessoas que elas optam por viver a recuperação, elas querem ser. Né? Justamente. Totalmente Perfeito. Diferente, né? É muito bom a gente ressaltar isso do que eu quero ser. Costumamos dizer que o dependente químico ele tem um grande potencial quando focado no trabalho de construir um castelo. O grande problema é que a gente sempre diz que a construção desse castelo ela é baseada em cima de um palito de picolé. Muito Como bom. a gente sempre fala, a falta da espiritualidade faz com que eu consiga ter, tá? Mas a falta da espiritualidade ela me faz com que eu consiga perder muito fácil também. Exatamente. Detalhe, né? Lembrando sempre que perda é uma coisa e troca é outra, né? Justamente. O dependente químico geralmente ele faz o quê? Ele troca. Né? Ele acaba trocando as coisas que realmente têm valor por muitas coisas que têm preço. A gente pode dizer que é isso? Eu acabo colocando preço nas coisas. Digamos que eles trocam o que tem valor por um prazer momentâneo. Exatamente, né? Podemos dizer que é baseado em vontades e não princípios, né? Com certeza. Muito bom quando a gente ressalta o que é viver em recuperação. É quando eu coloco a questão de princípios acima de uma personalidade, né? Digamos que seria equilíbrio. Boa, muito bom, equilíbrio. É muito bom a gente falar sobre isso, porque acontece muito daquela questão de você querer algumas coisas, de você ter algumas coisas que são muito encruadas dentro de você e que você acaba não se desprendendo. Né? Eu sempre falo muito que tem uma diferença do dependente químico que ele quer optar por uma recuperação para aquele que não acredita na recuperação. Com Né? certeza. Muita gente não consegue viver a recuperação justamente pelo fato de quê? De não acreditar que é possível.
né? Acho que é interessante a gente trazer isso, né, Hernani? Por que é possível, né? Quando eu faço tornar possível? Será que a gente vai ter que voltar lá na questão da espiritualidade de novo, quando falamos de que é possível viver recuperação? Eu digo que assim, ó, a falta da espiritualidade hoje, ela já vem agregada de outras faltas, tá? Principalmente da força de vontade. Costumo dizer muito, o que você está disposto a fazer para viver recuperação? Essa pergunta, ela é uma pergunta sempre muito boa de se fazer. Sim. Porque geralmente o dependente químico, ele começa a questão da recuperação dele e ele entra nas famosas negociatas. Tá? Essas negociatas, elas já começam a prejudicar a recuperação. Porque é o seguinte, o que eu estou disposto hoje para fazer para não ser mais um dependente químico, para não ser mais um escravo destas minhas atitudes, digamos assim, tá? E justamente isso. Então o que acontece? É um abranger de coisas, é um tripé que ele diz: oração, trabalho e disciplina. Eu estou disposto a alinhar tudo isso? Aí começa aquela coisa. Eu acho que isso sim, isso não, isso. E nesse momento que eu começo a escolher o que me serve e o que não me serve, eu começo a botar a minha vontade novamente dentro do tratamento. E é isso que muitas das vezes faz com que tome, faz com que volte, faz com que recaia e eu não consiga sair de dentro desse ciclo. Eu não consigo abrir os meus olhos, digamos, espirituais para ver, entendeu? O que existe além de tudo isso que eu acho que eu conheço. Muito bom. Vontade. Vamos trazer um pouco essa palavra, que ela é bem forte, né? Eu acho que é o que movimenta o mundo quando a gente parte de vontade, né? Todos nós somos cheios de vontades, mas que muitas vezes elas não são baseadas em coisas que eu não faço e coisa que eu faço. A gente tem que entender muito isso, que você ter uma vontade baseada em princípios, por mais que eu tenha vontade, eu não faço, porque os meus princípios não deixam eu fazer. Eu tenho uma base de coisas de certo e errado, né? Eu acho que é interessante a gente trazer isso sobre o que é essa tal de vontade, até mesmo para viver a recuperação, né? Para você entender assim, que há uma escolha, mas que essa escolha ela é baseada numa decisão, né? Eu tomo uma decisão de seguir um caminho, né? Quando eu falo de princípios, é muito interessante eu entender que é um caminho que eu devo seguir, que ele tem um alicerce, né? O que ele é um princípio? É alguma coisa que não se quebra, é alguma coisa que se mantém, né? Eu não faço isso, eu não faço em determinado, digamos que diferente de qualquer situação, né? É muito importante quando você traz esta questão de vontade, de como você vai lidar com as suas vontades, você entendendo que o momento que você esvazia um copo e você deixar ele vazio, ele vai continuar vazio. Então ele não tem conteúdo, né? Então não adianta eu querer viver uma recuperação, só retomando o que tu trouxe, se eu não estou disposto a me encher de coisas que me levam à recuperação, né? Justamente. A gente pode partir muito desse princípio de ter um entendimento de que você viver uma recuperação não é você apenas parar de usar, você estar abstêmio. Nós estamos falando de recuperação. Recuperação baseada em muita coisa, baseada em princípios e em coisas que a gente pode dizer que valem a pena, né? Porque daí eu começo a desenvolver algumas coisas que até então eu não tinha. Quando a gente fala oração, trabalho e disciplina, se eu tenho a oração, eu tenho o trabalho, eu tenho que ter a disciplina para poder manter essas duas partes, né? Tudo está ligado. Sim, a gente tem que entender da importância, porque às vezes damos muita importância para oração e para o trabalho e acabamos esquecendo da disciplina, ou né? Ou vice-versa. Ou vice-versa. Muito para trabalho e disciplina. E esquece, perde. Muito bom, muito bom. Vou dizer que assim, ó, pelo que hoje eu vejo, o grande problema hoje está justamente na espiritualidade. Muitos deles, eles alinham o trabalho, alinham a disciplina, não alinham a espiritualidade. E ela me faz eu ver o mundo de forma diferente. Ela me faz eu ver as coisas não mais aos meus olhos. Não é mais a minha vontade, e sim a de um poder superior que rege sobre a minha vida. Entendeu? Então se torna diferente. Muitas das coisas que eu quero e não alcanço, muitas das vezes o meu eu antigo vê como castigo, punição. Hoje talvez eu consiga ver como bênção,
como livramento. Apenas não é para ser, né? Isso aí. E aí, muitas das vezes, as minhas perguntas não são mais por que Deus, e sim para que Deus. E automaticamente eu tenho uma evolução constante dentro do meu tratamento, sabe? Então, por isso que eu disse, muitas das vezes eu acordava e me perguntava o que eu estou disposto a fazer para não usar mais drogas. Aí certa vez alguém me disse, você precisa alinhar os seus comportamentos. Para mim foi uma das coisas mais difíceis. Eu 30 anos de atitudes tortas para serem alinhadas em tão pouco tempo. Sabe? Aí depois eu percebi que a recuperação ela é uma caminhada que vai seguindo dia a dia. Eu ainda tenho muito comportamento a qual eu tenho que alinhar, mas a espiritualidade me faz reforçar isso e me faz saber que eu tenho um dia após o outro para viver uma evolução, melhorando a cada dia. Então por isso que muitas das vezes isso não me, digamos assim, me pesa muito, não fico muito travado nesse negócio de hoje continuar com alguns erros, sabe? Que eu tenho do passado com algumas atitudes e hoje eu vejo que essas atitudes não me levam a uma recaída, sabe? Parece que se torna erros novos, digamos assim. Não erro mais da mesma maneira, né? Justamente. Continuo errando. Muito, muito interessante falar sobre isso, que a recuperação não é que eu vou ser uma pessoa perfeita, né? Eu só saio do ciclo da insanidade, né? Eu não cometo mais aqueles mesmos erros. Eu tenho erros novos, até mesmo porque somos seres humanos, né? É muito interessante a gente sempre ressaltar isso. Somos falhos, né? Mas a grande diferença de viver em recuperação é que você não comete mais. O que eu erro hoje, a recuperação ela não vai me permitir errar amanhã. Com certeza. Esse só por hoje, que a gente pode dizer que é o bordão da recuperação, né? Para aquelas pessoas que conhecem grupos, enfim, ele me faz entender isso, né? Todos os dias de noite, quando eu faço aquela análise, a gente falando agora de literatura de 10º passo, né? Que fala um pouco sobre isso, onde você analisar como foi o teu dia, você consegue identificar, olha, eu falhei, não vamos mais dizer, pode dizer falhei, né? Falhei em determinadas coisas, mas amanhã eu já vou me preparar para que isso não aconteça, né? Então a recuperação ela é tão rica, ela é uma coisa tão gostosa de se viver, que eu consigo identificar quem eu sou, né? E eu tô sempre naquela luta constante para que eu não volte a ser quem eu era. Justamente. Né? Porque a problemática toda é sempre essa, né? A nossa luta diária, ela é justamente isso. A gente acaba lutando contra o velho homem todos os dias, né? Porque a gente identifica aquelas coisas mínimas, né? Por isso que não existe coisas erradas, pequenas e grandes, não. A gente lida com coisas erradas, né? Então, automaticamente, quando algo é errado, eu não faço. Então, o interessante de você estar em recuperação vai ser sempre isso, né? Você buscar sempre uma melhora, essa constante evolução, você entender quem você quer ser e para onde você quer ir. A gente pode falar de propósito, né? Também é bem interessante falar um pouco de propósito. Com certeza. Dizendo para você, tá? Eu me chamo Hernani, sou um dependente químico, diretor e um dos sócios da Renovo Clínica Terapêutica de Porto Belo, tá? Aqui está meu amigo Kleber e este é o Pode Recuperar, tá? No nosso canal no YouTube, Renovo Clínica Terapêutica, busca lá, a gente vai estar toda semana falando. É bom viver recuperação? É bom. A gente toda semana vai disponibilizar material de como fazer isso, de como viver, testemunhos, a gente vai trazer profissionais no programa, tá? Para conversar, psicólogos, psiquiatras, outros terapeutas, dependentes químicos que conseguem hoje viver recuperação, dependentes químicos para trazer o seu testemunho de porque muitas das vezes eles patinam e incitam em continuar no mesmo erro. Então vai lá, curte, compartilha, tá? Um abraço a todos. Este é meu amigo Kleber, se apresenta, Amém. Por favor. Bom, meu nome é Kleber, né? Kleber Lucena, né? Sou terapeuta em dependência química, sou um adicto em recuperação. A gente está começando hoje esse projeto, né? Que a gente crê que ele tem
um caminho espiritual, né? Muito interessante Justamente. a gente ressaltar isso. Não é nada para que a gente seja engrandecido, e sim o nome daquele que a gente crê. Né? Muito importante a gente sempre ressaltar a nossa base hoje. Com grande satisfação, Hernani, estou aqui do teu lado, começando, né? E acredito que, como é de Deus, a gente tem muitas 24 horas ainda aí pela frente, muita coisa para estar passando sobre as nossas experiências, né? Lembrando que a recuperação, ela é uma opção, né? Sempre muito importante a gente saber disso e que ela é possível. Meu irmão, Com certeza. muito obrigado por tudo, hein? Muito obrigado. Amém, tamo junto. Valeu.